Olá, queridos, então vamos para o nosso segundo vídeo dessa semana, 15/6/2020, segunda-feira, vídeo 2, História. Vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente viu no vídeo passado. Nós entramos no Neolítico, período assim que houve grandes avanços. Primeiro que houve o surgimento da agricultura, certo? Eles agora deixaram de ser nômades, fixaram suas moradias. Para isso, eles desenvolveram a técnica da agricultura. Mesmo assim, ainda fazem uso do que a natureza oferece, como os frutos, a caça e a pesca. Aperfeiçoaram seus instrumentos para caçar e pescar e começaram a utilizar a pedra polida. Então, o Neolítico também ele é um período conhecido como o período da pedra polida. Hoje nós vamos falar um pouquinho, lá na página 58, sobre a domesticação de animais. Então, livro de História, página 58, domesticação dos animais. Durante o Neolítico, os animais começaram a ser domesticados. Isso significa que os grupos humanos começaram a cercar animais tanto para o consumo, quanto para o cotidiano de caça. Os animais domesticados que mais contribuíram para o desenvolvimento da humanidade foram lobos, cães, bois, cavalos, ovelhas e porcos. A criação de rebanhos de bois e ovelhas fornecia carne, leite, couro para as roupas e cobertas e ossos para a produção de ferramentas. Então, olha que fantástico. Eles começaram a domesticar os animais e olha o tanto de contribuição que esses animais puderam dar para esses povos no período neolítico, né? Então, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo, porque aqui conta como que eles domesticaram e o que eles faziam com essa domesticação dos animais. Contribuiu muito com o desenvolvimento da humanidade naquele período. Aos poucos, os grupos humanos passaram a produzir mais alimentos do que precisavam para sobreviver e armazenar o que sobrava. Inicialmente, os alimentos eram guardados em recipientes feitos com fibras de plantas, traçadas. Tempos depois, esses grupos passaram a produzir peças de cerâmica a partir do barro cozido. Olha que interessante. Então, com o desenvolvimento da agricultura, eles passaram a produzir mais do que eles estavam consumindo. Então, eles precisavam armazenar esses alimentos. A princípio, foram armazenados em plantas traçadas. E depois, desenvolveram a técnica de cozinhar o barro cozido, e aí eles faziam as tigelas para poder armazenar os alimentos. Na página 59, a gente vai falar um pouquinho da idade dos metais. E aí nós vamos fechar o capítulo 2 do livro de História, tá? Nós vimos que o período da pré-história ele foi dividido em 3 fases. Então, nós vimos o Paleolítico, estamos terminando o Neolítico agora com a domesticação dos animais. E agora, na página 59, a gente vai ver a idade dos metais. O que esse período trouxe de contribuição para a humanidade? Então, vamos começar aqui. No fim do período neolítico, os grupos humanos criaram a metalurgia, ou seja, desenvolveram técnicas de transformação de metais, como o cobre e o estanho. As primeiras ferramentas de cobre foram descobertas no Oriente Médio, por volta de 8.000 anos atrás. A produção de objetos de metal facilitou o trabalho humano na agricultura e na caça, já que eram mais eficientes. Além disso, a metalurgia possibilitou a produção de armas para a proteção contra animais e grupos inimigos. Os grupos que dominavam a metalurgia cresceram e a sociedade passou a ser cada vez mais organizada. O funcionamento da sociedade dependia do trabalho coletivo, portanto, todos tinham suas funções definidas. Olha que maravilha! Eles começaram então a usar
desenvolver uma técnica de metalurgia. E os primeiros metais que eles usaram foi o cobre e o estanho. Então, no primeiro parágrafo, a gente vai grifar de no fim do período neolítico até estanho, que está lá no comecinho da terceira linha. E depois nós vamos grifar o segundo parágrafo todo, no finalzinho aí da página 59. Porque aqui está mostrando pra gente o que esses objetos feitos de cobre e de estanho ajudaram esse grupo de pessoas. Tem uma foto aqui ao lado mostrando o trabalho coletivo nas minas, que foi fundamental para o desenvolvimento da metalurgia, ou seja, eles se organizaram, eles tinham uma sociedade organizada, onde cada qual sabia a sua função. Ninguém ficava esperando o outro fazer, todos faziam juntos, cada um tinha a sua função. E isso foi importante para eles organizarem o modo de vida deles, tá? Outra coisa, usando as técnicas de metalurgia, como usando os metais cobre e estanho, eles desenvolveram armas para se proteger contra ataque de animais e grupos inimigos. E essas armas também foram eficientes para eles poderem caçar e pescar melhor, né? Ou seja, e os grupos que dominavam essa técnica, eles se sobressaíam. Então, eles estavam sempre à frente, porque eles já dominavam essa técnica. Tá? Então, o nome já fala, Idade dos Metais. Por quê? Porque agora o grupo de humanos começou a trabalhar com metais. Quais foram os primeiros metais? Cobre e estanho. O que eles fizeram? Eles desenvolveram técnicas de metalurgia para aperfeiçoar as suas armas, usando na agricultura como ferramentas, usando como armas na caça e até mesmo para se proteger de grupos inimigos e ataques de animais, né? Então, lá na página 60, a gente finaliza o período da Idade dos Metais falando o seguinte: as mudanças que ocorreram durante o período neolítico influenciaram a forma de como vivemos hoje. O processo de sedentarização, a invenção da agricultura, a domesticação de animais e a metalurgia são transformações históricas que permitem compreender como o lugar onde vivemos foi povoado e como construímos nosso modo de vida nos tempos atuais. Então, esse último parágrafo ele é de suma importância, porque ele faz uma junção aqui do período neolítico, dos avanços que tiveram no período neolítico, como a sedentarização, né, que eles deixaram de ser nômade para praticar a sedentarização, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação dos animais e, quando veio a Idade dos Metais, o desenvolvimento da metalurgia, usando o cobre e o estanho. Então, isso fez com que hoje nós pudéssemos saber como que os povos antigos povoaram os lugares onde hoje nós vivemos, tá bom? Então, com isso, a gente fecha o segundo capítulo de História. Falamos aí dos 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Vocês vão fazer para mim o exercício que está na página 60, que é o Antes de Seguir, que está falando sobre a Idade dos Metais, tá? E um pouquinho também da domesticação dos animais. E logo em seguida já vão fazer o Já Aprendi para a gente finalizar o capítulo aí, que vai ser a página 61, 62, 63, 64 e 65, que vai ser um apanhado do capítulo todo que nós vimos os 3 períodos aí: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Com isso, eu finalizo aqui o nosso vídeo de história. Assistam quantas vezes forem necessário e façam os exercícios. Um beijo e até a próxima.